No vídeo de hoje a gente fala um pouquinho sobre como Deus trabalha para alcançar as pessoas e também a sua busca implacável para transformar o nosso caráter. Fique ligado! E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é o canal Todavia. Nós estamos com uma roupagem nova, cenário novo, tudo novo. E a gente espera que dessa maneira o canal continue atingindo mais pessoas e mostrando a relevância da Palavra de Deus. Eu quero introduzir o assunto desse vídeo falando sobre uma dificuldade minha. Eu sou uma pessoa que perco as coisas muito facilmente. Eu não sei se você é assim. Se você é assim, comenta aí também. Fala o que você já perdeu, como foi difícil recuperar alguma coisa que você perdeu. Eu tenho muitas histórias assim. Eu costumo sair de casa, eu me revisto, sem brincadeira. Eu faço isso porque eu sei que eu sempre vou perder alguma coisa. Eu não sou o tipo de pessoa que pergunto, será que eu perdi alguma coisa? Eu já pergunto, o que eu estou esquecendo? O que eu estou perdendo? Engraçado que eu já fiquei muito desesperado com isso, especialmente quando eu era adolescente. E depois de um tempo eu comecei a administrar isso melhor. Por exemplo, se alguém me dá um papelzinho hoje com algum recado, um número de telefone para eu retornar a ligação, etc., eu já sei que eu vou perder aquele papel. Então, antes de mais nada, eu tiro uma foto. Assim eu consigo lidar com a situação, com a minha memória, que é boa para algumas coisas e péssima para outras. E quando a gente vai à Bíblia, existe uma história muito interessante, a história que está registrada em 1 Samuel capítulo 9, que é uma história que tem que ver com busca e perda. Eu vou dividir didaticamente essa história em 3 etapas. A primeira etapa eu vou chamar de a busca corriqueira. E justamente aqui nós encontramos Saul, um rapaz, filho de uma família tradicional. Em 1 Samuel capítulo 9 são ditas algumas coisas a respeito de Saul e da sua família. A primeira coisa que é mencionada ali é que o jovem Saul era filho de Quis. Aliás, é dada toda a linhagem de Quis. A palavra Quis em hebraico vem de uma raiz que significa armar uma arapuca, fazer uma armadilha. E a frase que aparece aí dizendo que ele era um homem de riquezas, ou de acordo com a nova versão internacional, um homem rico e influente, indica no contexto original que ele era um poderoso guerreiro. Aliás, os benjamitas são conhecidos por serem guerreiros fantásticos. Numa das histórias da Bíblia, os benjamitas são retratados, especialmente os canhotos entre eles, como tão hábeis, capazes de atingir um fio de cabelo a uma certa distância usando uma funda. Sabe aquele negócio que parece um estilingue? Pois é, os benjamitas são extremamente dados à batalha. Além de provir de uma família de exímios guerreiros, Saul também tem outros ingredientes para o sucesso. É dito, por exemplo, que ele era extremamente belo, e poucos são os homens na Bíblia com essas características. Eu consigo me lembrar, por exemplo, de José e Absalão, e não muito mais que isso. Ele também é um homem grande, ele se destaca pelo seu porte, pelo seu tamanho. Nós encontramos então esse homem numa busca bastante corriqueira. Afinal, a Bíblia informa para a gente que o pai de Saul perdeu suas jumentas e agora delega ao filho a responsabilidade de ir ao encalço dos animais. Ele leva um servo e durante alguns dias eles percorrem um vasto território. Eram muitos quilômetros e a busca deles é completamente infrutífera. Eles não acham simplesmente os animais. Em algum ponto da jornada, Saul diz para o rapaz que o acompanhava que é melhor eles voltarem, porque agora o pai já deveria estar preocupado com eles. E é nesse momento que nós temos aí uma segunda busca. Não é mais uma busca corriqueira, mas é uma busca inesperada. Quando Saul sugere ao rapaz que o acompanha para que eles retornem para casa, o moço simplesmente sugere que eles devessem procurar o homem de Deus que estava numa cidade ali próxima. Saul pensa e diz assim, mas olha, nós não temos nada para lhe oferecer. E o que eles tinham ali, na verdade, era uma certa quantidade de prata. Se nós fôssemos transformar hoje em medidas nossas, seria 1 grama de prata, o que equivale aí a um pouco mais do que R$5. Não dava nem para passagem de ônibus para 2 pessoas. Se você também acha o ônibus caro, já deixa o seu comentário aí e vamos de repente criar um movimento para baixar as tarifas. É uma brincadeira, vamos voltar para a história. Saul e seu acompanhante vão então para a cidade e ali eles se encontram com algumas moças que dão bastante informação sobre as práticas do homem de Deus. E pela primeira vez, no verso 14, nós somos informados de que esse profeta é na verdade Samuel. E agora a história ganha outro contorno, porque a partir desse momento
ela se conecta com o restante do livro. Até então nós temos visto, no início de 1 Samuel, toda a história desse profeta, até chegarmos ao capítulo 8, quando o povo de Israel pede por um rei. Todas as nações tinham um rei, e eles também, agora, solicitam o seu próprio rei. Samuel fica bastante decepcionado, mas Deus lhe diz que, na verdade, aquela era uma rejeição a ele, Deus, e não simplesmente ao profeta. A gente tem que se lembrar que Deus já tinha prometido para Abraão que dos seus descendentes viriam grandes reis. Em algum momento, no calendário de Deus, estava a ordem de colocar reis sobre Israel, mas não pelos motivos que o povo estava pedindo. Eles queriam simplesmente para imitar os demais povos, e esse não é um motivo justificado. É curioso notar que Deus resolve atender o pedido, mas ele faria as coisas do seu jeito. Não daria simplesmente um rei como as outras nações tinham, considerados como deuses ou praticamente afiliados dos deuses. Não. O Deus de Israel daria para o seu povo um rei diferente. Tanto é que a palavra Melech, que é a palavra em hebraico mais comum para rei, não é associada aqui a Saul. E é aqui que finalmente chegamos a um fato muito interessante, porque no verso 15 nós temos a nossa terceira busca. Não é mais a busca corriqueira, não é mais a busca inesperada, mas a busca maravilhosa. O verso 15 mostra que essa história está inserida no livro de Samuel, não por acaso, não para matar tempo, não como um episódio morno de uma série. Pelo contrário, a história está conectada com o contexto, com o pedido de Israel por um rei, porque esse seria o rei que Deus estava preparando para o povo. E para isso, é curioso como o verso 15 mostra que antes de tudo isso acontecer, Deus já havia revelado a Samuel que Saul iria lhe visitar e que então Saul seria ungido por Samuel como o primeiro rei da nação de Israel. Assim, tudo acontece de forma muito estranha, porque quando Saul se depara com o profeta, ele é muito bem recebido, fica aquela sensação no ar de que já estavam esperando por ele. Ele então é conduzido a um banquete, faz parte do sacrifício, recebe a melhor porção de comida, tudo muito estranho. Até que Samuel lhe pede para ficar aquela noite, dormir em algum aposento da sua residência, ele e o seu servo, porque na manhã seguinte ele tinha um recado para o jovem Saul, dado pelo próprio Deus. Assim, nós chegamos ao capítulo 10, e o capítulo começa dizendo que Samuel ungiu Saul e o beijou, declarando que ele seria o rei de Israel. 3 sinais são dados aqui. No primeiro momento, Saul, ao sair da presença de Samuel, se encontraria com alguns homens que tinham uma importante mensagem para ele. As jumentas já haviam sido encontradas. Esse assunto já estava passado e Deus havia resolvido. O segundo encontro que ele teria ao voltar para sua casa era com alguns outros homens que também lhe dariam mantimentos. Deus mostrando para ele que todas as providências necessárias para o seu sustento seriam supridas. E o terceiro sinal dado por Samuel, que parece ganhar um destaque extra na narrativa, é que ao se encontrar com um grupo de filhos de profetas, um grupo especial fundado por Samuel, a gente vai falar mais sobre isso. Se você tem um desejo que a gente fale sobre os filhos dos profetas, deixa aí no comentário que a gente vai já preparar um vídeo sobre isso. Mas nesse encontro, Saul então, para confirmar que o Espírito de Deus o havia ungido e que ele seria rei, profetizaria. Um episódio ímpar, ele não seria um profeta a partir de então, mas ele profetizaria confirmando que realmente Deus estava modificando todas as coisas. O curioso é que a chave para a mudança de Saul é a palavra coração, que não aparece em todas as versões modernas. Olha como funciona essa questão da palavra coração. Quando eu leio a Nova Versão Internacional, praticamente essa ideia não está ali. Em 1 Samuel 9,19, o texto diz: Respondeu Samuel, eu sou vidente, vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Mas eu tenho aqui comigo a King James Version, que é uma versão um pouquinho mais literal. E quando eu leio a King James Version, no mesmo verso 19, diz no finalzinho dele: E eu direi a você, ou eu te direi, tudo o que está em teu coração. E quando finalmente nós temos a unção de Saul, note o que o texto diz. O Espírito do Senhor se apossará de você e será um novo homem.
o coração de Saul seria definitivamente mudado. Ao invés de ser simplesmente um homem com o coração cheio de preocupações comuns, ordinárias, ele se tornaria um homem com as preocupações do próprio Deus. Ele estava sendo colocado numa posição para cuidar dos negócios de Deus. Em contrapartida, Deus deu provas de sua fidelidade cuidando dos assuntos de Saul, fazendo com que as jumentas fossem encontradas e também fazendo com que ele tivesse recursos, suprimento para voltar na sua viagem até casa. O seu coração não seria mais um coração sobrecarregado de cuidados comuns, de tarefas ordinárias, mas Deus preencheria o seu coração com cuidados especiais. Essa mudança para o novo homem é nesse sentido. Não é uma conversão, por exemplo, quando alguém entrega o seu coração a Cristo. Porque Saul já conhecia o Senhor. Ele agora vai aprofundar o seu relacionamento e vai cuidar das coisas do Senhor. O seu coração é esvaziado e preenchido com novas aspirações, com os sonhos que Deus tem para a vida dele. Deus deu provas da sua fidelidade cuidando de Saul, fazendo com que as jumentas fossem encontradas e também fazendo com que ele tivesse recursos, suprimentos para voltar para casa. O mais interessante nessa história é que o mesmo Deus que foi em busca de Saul continua em busca do ser humano, querendo trabalhar com ele, querendo tirar o peso, a carga das ocupações ordinárias e nos fazendo ter os sonhos dele para a nossa vida. E você, já tinha refletido sobre esse capítulo? Já tinha pensado na unção, no chamado de Saul para ser rei? O que você pensa de tudo isso? O que você acha do novo formato aqui do canal? Não se esqueça que a gente está sempre produzindo conteúdos assim. Então curta esse vídeo, se você chegou até aqui, compartilhe com seus amigos e também ative as notificações para que você sempre receba novos conteúdos quando a gente lançar por aqui. E toda semana tem vídeo novo. Até a próxima, Deus abençoe você.